resolvi pedir a Deus. Não é preciso muita coisa para mudar de vida. Assim é o que pensam os pais do pequeno Bruno. Aos 3 anos de idade, Bruno é a alegria da casa. O mesmo precisa de uma atenção especial. Bruno nasceu com síndrome de Down, um acidente genético que ocorre durante a divisão celular do embrião. Na célula comum dos seres humanos existem normalmente 46 cromossomos, dividido em 23 pares. Já as pessoas com síndrome de Down têm um cromossomo a mais, o cromossomo do amor. Possui 47 cromossomos, sendo o extra ligado ao par 21. A síndrome de Down, ou trissomia 21, é causada por uma mutação no cromossomo 21, que faz com que a criança nasça com algumas características especiais. André, como é ser mãe de um bebê com síndrome de Down? Alisto, no começo, quando a gente soube que Bruno era síndrome de Down, eu tive aquele susto, porque a gente não sabia, a gente não tinha informação nenhuma como seria uma criança síndrome de Down. Eu nunca tinha tido contato com outras crianças síndrome de Down. E eu fiquei muito assustada, chorei muito, tudo no primeiro dia. Mas depois, quando a gente começou a se informar com a convivência do dia a dia, a gente foi vendo que Bruno é como outra qualquer criança. Só tem algumas necessidades a mais, que também não é nada que venha trazer alguma dificuldade para a gente. Como você descobriu que Bruno tinha síndrome de Down? Foi antes da gestação ou depois da gestação? Foi depois da gestação. Eu tive um parto prematuro e a médica suspeitou que ele teria síndrome de Down. E assim ela comunicou aos padrinhos de Bruno, que é meu irmão e minha cunhada, que tiveram aquele cuidado de dar a informação para a gente. Mas, assim, o choque, como todos falam, que primeiro vem o luto para depois vir a luta. Veio aquele luto, mas foi um luto muito passageiro. Meu esposo Emerson não teve isso, para ele foi como uma criança comum. Ele não se assustou, não teve nenhuma reação diferente. Eu ainda chorei, mas ele não. Emerson, como é o dia a dia de Bruno em casa? É maravilhoso. Cada dia para a gente é um aprendizado novo. Cada conquista dele é uma vitória para a gente. Ele tem auxílio de fisioterapeutas, de fonoaudiólogas e da madrinha e do padrinho que dão um suporte muito grande para ele também. E para a gente é uma vitória, é uma bênção de Deus. Com relação aos estudos, Emerson, como foi a aceitação dele no colégio? Graças a Deus, quanto a isso, a gente não teve nenhum problema. A gente já tem um outro menino que estuda no colégio e a aceitação da diretora foi de primeira, chamou logo a gente a levá-lo para lá, sem problema nenhum. Conversamos com as outras tias que dão aula para ele. A aceitação delas completamente excepcional. Dão um suporte muito grande a ele. Não tem diferença nenhuma com as outras crianças. E para a gente está sendo maravilhoso. De que forma a família e a escola ajudam na aprendizagem de Bruno? Bom, Bruno ele tem uma psicopedagoga, que é um projeto que ele faz parte da Universidade da UFPB, que acompanham crianças com síndrome de Down no desenvolvimento da alfabetização. E tudo que elas trabalham com o Bruno lá, a gente comunica a professora dele da escola para ter esse trabalho em conjunto, para que Bruno não venha sofrer nenhum prejuízo na escola. Mas quanto ao acompanhamento dele, ele está acompanhando direitinho. Apesar de Bruno precisar de mais esforço que as outras crianças para aprender, graças a Deus ele está conseguindo acompanhar o currículo escolar igual às outras crianças. Hoje, a sociedade, você vê que ainda existe algum tipo de preconceito? Sim, existe sim. Apesar de já ter melhorado muito, ter mudado muito, mas hoje ainda existe muito preconceito. Às vezes a gente passa por constrangimento em alguns lugares, mas nada também que venha abalar a gente. A gente já aprendeu a conviver com isso, e isso para a gente não influencia em nada. E como podemos promover uma inclusão social? Através da informação. Eu acho que é o único meio que as pessoas conseguem
lidar com isso para saber o que realmente é a síndrome de Down. Hoje tem muita gente que acha que síndrome de Down ainda é do tempo que o povo falava que era mongoloide. Não tem nada a ver. Uma criança síndrome de Down, ela tem suas características que outras crianças não têm, mas não tem nada a ver com mongoloide, não tem nada a ver com isso. Uma criança síndrome de Down, ela faz tudo que outra criança comum faz. Apesar de levar um pouco mais de tempo, mas eles são capazes de fazer tudo e chegar a qualquer lugar que outra criança chega. São muito carinhosos, atenciosos, inteligentes. Bruno, eu já tenho um filho de 11 anos e Bruno com 3. Eu não vejo diferença nenhuma no desenvolvimento de Bruno e de Francisco. A não ser que Bruno demorou um pouco mais a andar e que está demorando um pouco mais a falar, mas não significa que ele não vai falar, porque andar ele já está andando. E como é feita a alimentação de Bruno? No cromossomo 21 seriam 2 cromossomos, o caso dele são 3. Aí ele tem um metabolismo, como se diz, meio atrapalhado. Aí tem alguns alimentos que a gente tem mais cuidados. Tem, por exemplo, alguns alimentos que Bruno não vai consumir nunca, por indicação de alguns médicos, tipo a mandioquinha, que interfere no metabolismo dele, ele não vai comer nunca. Tem muitos alimentos assim, de Bruno, como ele tem um metabolismo, destrói algumas células do sistema nervoso, a gente dá um reforço nessa alimentação que reconstitui essas células do sistema nervoso, como ômega 3, vitaminas, óleos, castanhas, amêndoas, essas coisas que reforçam a alimentação dele. E evito açúcar, coisas que não traz bem para a saúde de ninguém, né? E que mensagem você poderia nos deixar, para finalizar essa entrevista, para essas pessoas que ainda têm esse preconceito contra pessoas com síndrome de Down? O que eu posso dizer é que essas pessoas precisam se informar mais e saber que uma criança síndrome de Down é como qualquer outra criança, que pode fazer tudo que qualquer outra pessoa faz, são capazes de estudar, se formar, namorar, até casar e ter filhos. E que eles são maravilhosos. É o que eu posso dizer. Que só sabe quem convive com uma criança síndrome de Down, o que é ter uma criança síndrome de Down em casa. E o pai, que mensagem? Quem tem o prazer de conviver com uma criança com síndrome de Down sabe realmente o que é uma criança com síndrome. Somos todos iguais aos olhos de Deus. Não importa o sexo, a cor, a religião, a classe social ou se somos especiais. Porque o amor não conta cromossomos. Diga não ao preconceito. Ame ao próximo como a ti mesmo. Há um anjo aqui que intercede por ti. Trago um pedaço do céu, um olhar pra te dar. Há um anjo aqui, bem pertinho de ti. Basta acreditar, sou teu